Bem-vindos à mini aula 1 do curso de Introdução à Administração, código ADM 001. Nós estamos usando os slides do livro do Shaft da Cengage Learning, capítulo 2, o qual usaremos para apresentar as abordagens clássicas e humanísticas da teoria geral da administração. O que a gente tem nessa imagem é uma espécie de síntese histórica do aparecimento e influência das principais perspectivas de administração ao longo do tempo. Então, vocês podem perceber que, mais ou menos por volta de 1890, se dá o início formal do que seria aquilo que chamamos de perspectiva clássica. Todas as perspectivas nós vamos falar um pouco delas ao longo do curso, principalmente aquelas que têm maior importância e aquelas que são mais atuais. Então vocês podem perceber que essa perspectiva clássica ela predominou até os anos de 1940. A perspectiva humanística ela inicia aí um pouco antes de 1930 e continua tendo aí sua influência até próximo dos anos 2000. E por aí vão trazendo as novas perspectivas, as novas influências, enfim. Vamos chegar e discutir cada uma delas. Nessa aula, especificamente, a gente vai trabalhar a perspectiva clássica. Na próxima mini-aula, a perspectiva humanista, desculpa, e a perspectiva da ciência administrativa. Então, dentro dessa perspectiva clássica, o que nós tivemos ao longo do tempo foi um crescimento do sistema industrial. Aquilo também que a gente conhecia como Revolução Industrial. Basicamente, o que que acontece nesse período? As organizações que eram praticamente pequenas organizações, lideradas ou lideradas não, ou praticamente uma organização familiar ou individual, um artesão, por exemplo, ele acaba desenvolvendo um tipo de estrutura de trabalho que faz com que aquela produção ela deixe de ser simplesmente artesanal e entre numa escala industrial. Isso faz com que as organizações cresçam e, ao mesmo tempo que crescem, elas se tornam mais complexas. E para isso daí nasce a necessidade de ter uma coordenação e um controle de tudo aquilo que estava sendo fabricado. Imagine uma pessoa individualmente fazer todo o processo produtivo, então ela tem todo o controle daquilo que ela está produzindo, e você terceiriza, divide as atividades e terceiros desenvolve parte dessas atividades, e você espera que aquele trabalho tenha o mesmo nível de qualidade, o mesmo nível, a mesma especificação, enfim, então tudo isso é preciso coordenação e controle. E aí nasce a perspectiva clássica justamente dessas necessidades, né? E claro que isso também tem, ao mesmo tempo que essas organizações se tornam mais complexas, você tem aí uma questão de trabalho das pessoas, né? Condições de trabalho que acabam exigindo também aí adaptações, acabaram havendo manifestações, greves, enfim, nesse período, justamente por conta das condições desse trabalho dentro dessas organizações complexas. Basicamente, a gente pode dividir essa perspectiva clássica em três abordagens: aquela que ficou denominada de administração científica, ou administração clássica também, ou aquela de organizações burocráticas e dos princípios administrativos. Basicamente, a administração científica ela tem uma ênfase maior na questão da produtividade, da prática, da forma de trabalhar.
buscar eficiência e por aí produtividade. O maior expoente desse período foi um engenheiro chamado Frederick Winslow Taylor, né, que propôs, vamos dizer assim, uma divisão de trabalho, uma forma de trabalhar eh, mecânica, né? Praticamente uma abordagem mecânica. Isso também levou ao cunho do termo mecanicista, né? Uma administração mecanicista. Bom, então existe aí uma substituição das decisões com base em tradições para substituição de acordo com procedimentos precisos, ou seja, como se deve fazer corretamente uma atividade, produtos, enfim. Outros nomes também tiveram em, em destaque, né? O Henry Gantt, que até hoje, por exemplo, você ouve o nome dele na gestão moderna de projetos, que foi ele o criador do diagrama de Gantt, que é nada mais nada mais que é um gráfico que mede o tempo trabalhado, né? E o tempo planejado, ou seja, se aquilo que foi concluído foi dentro do estado planejado, uma espécie de controle, né? E ao mesmo tempo planejamento. Os Gilbert também pioneiros, né, na parte de estudo de tempos e movimentos, e aí se destaca, né, a grande crítica da época, o Chaplin, né, com aquele famoso filme em que, né, quem lembra, né, o Chaplin na linha de produção, apertando lá, né, os parafusos e a esteira cada vez passando mais rápido, e ele praticamente enlouquecendo dentro daquele ambiente de trabalho. Uma crítica genial na época, né? Que continua muito presente, muito, faz muito sentido ainda hoje. Hum. De maneira geral, o que é que a gente pode delimitar ou sintetizar essa grande abordagem, né, científica? Primeiro, eh, padrões, né, discutir métodos e padrões para a execução do trabalho, discutir seleção de trabalhadores apropriados para cada trabalho, né? Treinamento e um apoio em relação ao planejamento, por exemplo, gráfico de Gantt, né? Existe aí também uma ideia de que quanto mais a pessoa ganhar, mais ela vai produzir, então você começa a ter os incentivos salariais, né? Quais são as contribuições? Basicamente, a questão da eficiência, né, e eficácia do trabalho, principalmente nos estudos de tempos e movimentos, as ideias de seleção e treinamento de pessoas, então essas são contribuições importantes, e também a ideia de compensação por desempenho, né? Então são contribuições importantes para a época. O que é grande crítica? É a falta completa e total de cuidado com o trabalhador, de pensamento com seu bem-estar, né? A ideia de que os padrões podem ser aplicados a todos, ou seja, sem buscar discutir a individualidade de cada um. E também, enfim, a ideia de que as pessoas seriam meras repetidoras de trabalho, seriam pessoas que não teriam pensamento, ideias, sentimentos, né? São, vamos dizer assim, instrumentos de trabalho, né? Um olhar desumano, né? Você pode dizer, inclusive, um olhar desumano de trabalho. Em relação às organizações burocráticas, Max Weber foi o maior expoente dessa época, né, um teórico alemão, e, enfim, desenvolveu um olhar racional e impessoal do trabalho, né? Então, a ideia da organização burocrática não é aquela ideia que nós temos de senso comum, de burocracia, de coisas que são excessivas. Muito pelo contrário. A ideia da ideia de Weber era que o trabalho, a organização, se fundamentasse por regras claras, escritas e que fossem obedecidas, independente das pessoas, ou seja, impessoalmente, né? Então, o mais importante era a organização do trabalho com base nessas regras. Uma questão também importante hum, é a questão da impessoalidade, né? Ou seja, independente da personalidade da pessoa, o que é mais importante é a questão do poder legal. E aí, poder é outro elemento importante que surge na discussão do trabalho dentro de burocracia, né? Então,
Muito embora essa questão de poder seja uma questão importante, a questão está dentro da ideia de legalidade, ou seja, dentro daquilo que deve ser investido de poder em cada cargo, né? E não simplesmente poder por poder. Existia uma ideia de burocracia ideal, né, proposta por Max Weber, eh, e essa burocracia ideal ela tinha algumas similaridades, por exemplo, com a administração científica. A divisão do trabalho, por exemplo, né? No caso do Weber, ele definia claramente qual era a autoridade e responsabilidade, uma divisão da organização em cargos organizados de acordo com a hierarquia de autoridade, regras e procedimentos, garantir confiança e previsibilidade, a administração separada da propriedade da organização, atos e decisões registrados, ou seja, registros, né, para garantir que essas normas estavam sendo cumpridas, a questão da legalidade, também a questão de consultar, né, o passado da organização. E, claro, seleção de pessoas com base em qualificações técnicas, ou seja, existem semelhanças à administração científica, a gente vê claramente que existe aí uma influência herança, né? Por fim, os princípios administrativos de Henri Fayol, que é um francês, na verdade, e que muitas vezes alguns autores classificam conjuntamente o Taylor e Fayol como dentro da mesma administração científica, né? Enfim, ele desenvolveu uma série de princípios de trabalho, né? Que é muito comum nessas décadas iniciais da administração. Vocês vão ver isso em marketing. Hoje a gente tem os famosos 4P de marketing, mas ao longo do desenvolvimento do marketing, por exemplo, da administração de marketing, né, assim como o Fayol, né, desenvolveu princípios, vários outros autores também fizeram. Mas voltando para a administração, né, princípios administrativos, algumas questões comuns à burocracia e à administração científica: divisão do trabalho, unidade de comando, né, unidade de comando de direção, escala, né, planejamento, organização, comando, coordenação e controle. São vamos dizer assim, 5 funções da gestão: planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar, né? A gente perde muitas vezes o sentido quando a gente acaba excedendo em algum desses itens, principalmente no controle, né? Quem trabalha com administração pública sabe que existem normas muito restritas e controles muito fortes em relação à prática administrativa. Mesmo nas organizações privadas, existe também esse controle, né? Bem, a gente tem aí uma isso muitas vezes, né, que acaba trazendo aí o engessamento, que acaba trazendo aí, vamos dizer assim, a pecha negativa que a racionalidade do trabalho administrativo acaba tendo em função desses excessos. E aí se explica um pouco a questão da percepção da burocracia como algo muito, vamos dizer assim, muito ruim, né? Eu diria que a burocracia ruim é aquela que exerce aí as funções de gestão de maneira excessiva, né? Sem que se tenha alguma flexibilidade.